Para a gente usar bem os comandos de movimento aqui, nessa aba de movimento, é importante a gente notar como é feita a localização aqui dos nossos personagens. Essa área toda, ela permite a gente identificar posições usando duas réguas, uma na horizontal e outra na vertical. Dá para observar quando eu mexo aqui o mouse, ó, os números aqui de X, que é a régua na horizontal, e os números de Y, que é a régua na vertical, eles vão mudando, indicando onde está o mouse. E a posição do personagem ela está indicada bem aqui. Toda vez que eu começo um novo projeto, ele posiciona o personagem aqui, olha, na posição 0, 0. Essa posição, como eu estou dizendo, é referente a uma régua, que a gente pode chamar de X, e indica a posição na horizontal, e outra régua, que é a Y, indica na vertical. Então, essas réguas elas vão indicando, a partir do início, que é o 0, elas vão indicando um passo para a direita, 2 passos para a direita, 3 para a direita e assim por diante. O que não deve complicar a nossa vida é que também há a chance de andar no outro sentido. Para andar no outro sentido, que aqui no caso da horizontal seria a esquerda, eu vou usar números negativos. Então, se eu quero indicar que é para a esquerda, eu digo menos 1, menos 2, menos 3 passos. Que seria, no caso, a mesma coisa aqui no Y, na régua Y, que é da vertical. Se eu ando 1, 2, 3, eu estou andando para cima. E se eu ando menos 1, menos 2, menos 3, eu estou andando para baixo. Se alguém perguntar qual é a distância que há entre o ponto menos 3 e o ponto 3, notem que seriam 6 passos. E a gente consegue identificar, então, a localização em qualquer lugar nessa área, que a gente chama plano cartesiano, indicando os dois números, o x, que é a posição na horizontal, e o y na vertical. Então, por exemplo, esse ponto verde aqui é o ponto que eu chego se eu estiver partindo da origem, que é como a gente chama essa posição inicial em 0, 0, andar 2 passos na horizontal para a direita e depois 3 passos na vertical. Então, eu tenho o x igual a 2 e o y igual a 3. Saindo aqui do 0, 0 de novo, se eu quiser atingir aquele ponto vermelho bem aqui, ó, eu tenho que andar 3 passos para a esquerda, e por isso eu indico que o x é menos 3, e um passo para cima, e eu indico aqui 1. O y é 1 e o x é menos 3. Então, esse eixo, que é chamado cartesiano, para nós, no Scratch, vai ser a maneira que a gente vai localizar os nossos objetos nessa área toda. Então, quando eu inicio, o x é 0, 0, e eu posso colocar aqui essa instrução vá para. Então, se eu coloco aqui o meu evento principal e digo 100 e, por exemplo, e 50, significa que eu vou, quando executar, andar 100 passos para a direita na horizontal e depois 50 passos para cima na vertical. Então, a nova posição é 100 e 50. Se eu quiser agora ir para a posição menos 30 e menos 80. Então, quando eu clicar, eu vou para a posição menos 30, menos 80. Eu também tenho a chance de adicionar valores, por exemplo, a x, adicionar valores a y. Então, bora ver. Se eu estou aqui na posição que é menos 30 e 80, e se eu adicionar 80 na posição y e 30 na posição x, eu retorno à posição 0, 0. Então, esses comandos todos eles não iam mexer do lugar, porque ele ia para a posição menos 30 e 80 e depois ele ia retornar. Sendo que, se eu tirar essa instrução, que é uma mudança na posição absoluta, ou seja, ele vai para essa posição e deixar só desse jeito, ó, cada vez que eu clico agora, ele anda sempre 80 para y e 30 para x. Então, se eu fizer aqui
menos 70. Cada vez que eu clicar, ó, ele vai andar menos 70 e 30. O que é diferente se eu mandar ele direto para uma posição, porque aqui no caso eu estou mandando ele direto para uma posição. Deixa eu tirar esses dois aqui para não confundir. Então aqui ele vai direto na posição. E aí tem outros comandos, né, que é, por exemplo, de apontar direto. Então, se eu faço isso com ele, por exemplo, giro, giro. Toda vez que eu clicar em algum desses blocos, ele vai executar só o bloco, né? Então vamos dizer que ele esteja nessa posição, que é a 177 menos 81. Na hora que eu executar esse programa, o que é que ele vai fazer? Olha, ele vai para a posição 00 e vai apontar na direção 90. O que seria essa direção? É esse ângulo aqui. Se eu colocar, por exemplo, para ele apontar na direção menos 90, ele vai apontar assim. Se apontar na direção 0, ele vai apontar para cima. E assim por diante. Outra situação interessante é, vá para o ponteiro do mouse. Se eu usar essa instrução, quando ele clicar, olha, quando eu clicar aqui, ele vai para o ponteiro do mouse. Né? Então ele está tentando vir para cá, para a direita, e aí, como ele não consegue, ele fica aqui. Outra é essa aqui, ó, que se eu clicar nela, ele vai deslizar até essa posição. E ele vai demorar 1 segundo, ou seja, vai me permitir olhar o movimento. Não vai fazer de uma forma imediata. Vejam a diferença. Se eu disser vá para a posição tal, ele vai imediatamente. Ó, eu nem vejo o movimento. Mas se eu disser deslize por 1 segundo, ele vai lentamente. E se eu fizer o deslizamento for por uma quantidade de tempo maior, ele vai deslizando mais lentamente, ou seja, ele vai demorar 5 segundos para eu chegar até aqui, na posição final. Tem outras bem interessantes, como se tocar na borda, volte. Né? Vamos tentar aqui as duas. Então, na hora que ele toca na borda, ele volta. Então, essa instrução aqui é bastante interessante para deixar o personagem limitado aqui na área. Então é isso. Tem várias outras instruções e vocês ficam convidados a experimentar.